Vamos começar nossa aula hoje sobre Jesus Cristo. Vamos orar. No final, o Ângelo vai dar uma palavrinha sobre a nossa última aula, que é daqui a 3 semanas. Acho que não tem mais nenhum feriado, né? Ah, tem. Tem Corpus Christi. Mas eu não lembro se a gente tem aula marcada para essa ou já pula, né? Não tem mais feriado, não. São todas as aulas em sequência para poder terminar em junho, né? Vamos orar então para começar. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Abençoe aqueles que não podem estar, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em viagem, aqueles que por qualquer motivo não estão aqui, esteja com eles. E abençoe o tempo que vamos estar aqui juntos, para que possamos aprender e crescer juntos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a minha oração já disse que o que nós fazemos, temos que fazer em nome de Jesus, não é à toa, né? Esse personagem, se é que a gente pode chamar assim, esse ser humano divino histórico, isso a gente pode chamar, ele realmente fez e faz uma diferença enorme na sociedade que nós vivemos, né? Sociedade ocidental principalmente, e em alguns pontos e países da sociedade oriental, falando isso em termos sociológicos e etc. Para nós, ele é o Filho de Deus vivo, encarnado. Nós falamos que estamos no ano que estamos, 2025, por conta disso, né? Por conta dele. E em se tratando daquilo que a gente pode chamar de personagem, ou de figura, ou de ser humano, alguém muito especial, muito espetacular. Recentemente a gente tem acompanhado aquela série The Chosen, que não é necessariamente ou diretamente sobre Jesus, é mais sobre os discípulos e a visão e como eles lidam com Jesus. E isso vem trazendo de volta para algumas pessoas, né, essa figura, não tanto como alguém distante, né? Ali na série você vê um pouco mais da humanidade dele, com algumas historinhas, algumas piadas, algumas situações engraçadas e normais, porque a nossa tendência é sempre lidar com um Jesus mais divino do que humano, né? E aí nessa questão toda que nós vivemos, a gente precisa, vez por outra, dar uma chacoalhada e lembrar quem ele é como humano e quem ele é como divino, né? Que as duas naturezas existem e subsistem. Então, hoje a gente vai ver que ele é Deus, vai ver que ele é homem, perfeito homem, vai ver as razões da encarnação, né? Vai ver também por que ele é o Senhor, que é uma questão para nós fundamental, mesmo a questão da sua ressurreição, que o diferencia de todos os outros, e o motivo da sua missão, tá? Vamos começar lendo. Eu vou destacar alguns versículos apenas, porque a gente tem bastante versículo, está bem enriquecedor. Vou destacar alguns por causa do nosso tempo. E vou ler alguns e vou pedir para vocês lerem também alguns. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Vocês vão reparar que, principalmente nesses 2 versículos iniciais, quem está com a apostila aí,
de Mateus 16, 16, 17, Gálatas 4, 4, 5, o Ângelo fez um bom, digamos, apanhado daquilo que a gente vai estudar hoje, né? Plenitude do tempo, filho, nascido de mulher, humano, nascido sob a lei para nos resgatar, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui está carregado de teologia, né? Quase que metade da nossa apostila está nesse versículo aqui. E depois a outra metade está: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivos, né? O que o Pedro fala, né? Quando Pedro fala de Jesus e depois Jesus afirma, né? Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, a vinda de Jesus, ela acontece num tempo muito especial e apropriado, né? Para nós é interessante termos a ciência de que Deus é o Senhor do tempo, é o que controla a história, e no tempo certo aconteceu a vinda de Jesus. Alguns elementos aí culturais daquele tempo, né? O Império Romano, logo após o Império Grego, a questão de uma língua sendo falada por ali, o povo por toda a região, o povo que era oprimido, né? O momento em que a proposta de matar todos os primogênitos, e você tem uma série de situações que são preparadas ou estão em acordo com o momento especial da vinda do Messias. E por isso é um tempo, por isso que a gente usa muito a expressão, né? A plenitude dos tempos, né? O tempo completo, o tempo ideal, né? Estava tudo pronto, estava maduro para acontecer aquele momento. E aí os planos de Deus acabam acontecendo. Há também a questão da dúvida daquele povo, né, para a qual ele vem primeiro, por uma série de questões, quem sabe um pouco de história da época dos judeus principalmente, vai saber que Jesus não é o primeiro que se aparenta como Messias ou que aparece como Messias, mas também não é o último. Antes dele, vários vieram, depois dele, outros vieram. E isso tudo deixava, muitas vezes, o povo um tanto quanto em dúvida com determinadas situações. Mas também, a gente vai ver aqui ao longo da aula de hoje, que também, de certa forma, era resultado de um desconhecimento ou da falta de compreensão da profundidade de determinados textos bíblicos e aquilo que eles, do Antigo Testamento, na época, que eles estavam prevendo, né, ou predizendo como seria a vinda do Messias. Primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro 1, 19 a 21. Alguém pode ler, por favor? E alguém também, Gênesis 3, 15. A vinda do Jesus é o cumprimento dos planos eternos de Deus, revelados desde o Éden. Veja que nós passamos por 2 aulas aqui em sequência, do pacto das obras e o pacto da graça. E aqui é exatamente o ápice disso, né? Que nós vimos nas 2 últimas aulas. 1 de Pedro 1, 19, 21 e Gênesis 3, 15. Mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor, por intermédio dele, Deus e Deus, que hoje por meio de vós e nos glorificou, de modo que vossa fé e a esperança estejam confirmados em Deus. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Vejam, você volta a destacar a riqueza desses versículos que nós estamos lendo. Se você tivesse que fazer
uma teologia bíblica sua. Se você faz sua devocional dessa maneira, tem gente que faz devocional dessa maneira. Pega uns versículos da Bíblia, lê e faz no seu diário, no seu caderno, anotações da sua compreensão. Eu diria para você que esses 3 primeiros grupos de versículos aqui, completando com o 4 em Gênesis, daria para você fazer uma teologia bíblica sobre Jesus Cristo, mas sobre também o pacto das obras e o pacto da graça e a vinda de Jesus. Então, assim, é bastante claro, né, quando alguém questiona tudo isso, é bastante claro para nós que temos a Bíblia como palavra de Deus, que aquele era um tempo determinado por Deus, de acordo com a vontade de Deus. E isso vem, claro, através de todo o Antigo Testamento, né, com algumas situações que a gente muitas vezes não entende, porque você compara 4, 5, 6 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, e você pensa como é que a igreja é hoje, como era o culto naquele tempo, como era o povo de Deus daquele tempo e o povo de Deus de hoje. Então, algumas vezes você fica, né, questão dos sacrifícios, questão do templo único, a questão dos tabernáculos e tudo mais, que tipificam, que simbolizam. Às vezes, para a gente é um pouco complicado compreender isso, porque não faz parte, principalmente, de quem é evangélico, daquilo que é o nosso dia a dia na igreja, ou como cristãos, né? Há muito mais de simbolismo em outros grupos cristãos do que no nosso grupo, né? De protestante, reformado e essencialmente igreja presbiteriana. Então, esse Jesus era o ungido, era o prometido, nosso representante no pacto das obras e em quem se cumpre o pacto da graça, né? A partir da sua vinda, sua morte e ressurreição. Vamos ler também Colossenses 1, de 13 a 20. Depois alguém pode ler Mateus 16, de 13 a 20 também. Para encurtar, eu vou interromper um pouquinho do 13 a 20, de repente a gente consegue cortar alguma coisa aí de leitura. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, do qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, os visíveis e os invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do povo e da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, pois em todas as coisas ter a primazia, pois porque aprova é Deus que nele disse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então vejam vocês que essa é uma introdução, de certa forma, ao tópico, né, que é o primeiro tópico, que é sobre a divindade de Jesus, que esse era um questionamento que ocorreu ao longo de séculos, né? Quem era esse que poderia dizer que era Deus vivendo entre nós? E pensemos com clareza e com sinceridade que, de fato, é algo extremamente anormal. Alguém chega e começa a dizer: sou filho de Deus e sou Deus e vim como Deus para a terra, humano, mas com a sua plena divindade também. Para o povo judeu era extremamente difícil compreender tudo isso, não era simples de compreender, né? E é claro que ele deu sinais e a Bíblia dava todas as informações necessárias para que eles compreendessem. Mas, de fato, era uma situação atípica, até por conta de tanto tempo aguardando, né? Vocês devem saber que
um tempo próximo da vinda de Jesus, os essênios estavam no deserto, ali esperando esse Messias, né? Se afastavam, porque havia uma necessidade de um libertador para aquilo que o povo estava passando. E aí, Mateus 16, de 13 a 20, alguém pode ler, por favor? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então, vejam vocês que, mais uma vez, nesses versículos, nós vemos com clareza que era o Messias que estava chegando, mas a compreensão dos discípulos, que não eram, digamos, teólogos ou doutores da lei ou estudiosos, ainda era uma compreensão que tinha os seus limites, né? Eu fico pensando como é que era para Pedro, um pescador que possivelmente não tinha uma educação elevada, até porque era algo bastante limitado naquele tempo, como é que ele lidava com essa coragem de fazer uma declaração como essa, teologicamente tão forte, e depois tomar uma repreensão na frente de todo mundo, possivelmente para dizer: para trás de mim, Satanás, né? E como isso também refletia o momento em que todos eles estavam ainda conhecendo e experimentando Jesus, aquilo que ele fazia, né? E a gente percebe que até o final havia certas dúvidas e que tudo acontece, tudo acaba ficando mais claro com morte, ressurreição e o Espírito Santo. Então, ali era Deus em carne entrando na história humana, assemelhando-se a nós, o Todo-Poderoso. Essa é uma proposta teológica um tanto quanto diferente, porque os outros líderes, eles eram humanos. Os outros líderes ali, os outros que são considerados os líderes fundadores, digamos assim, dos outros povos, dos livros, né? Porque tem a Torá, né? E toda a literatura judaica, que é o povo judeu, tem o Alcorão, que é de todo o povo do Islã, e você tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que é dos cristãos. Então, esses são os povos que têm um livro como base, né? Porque boa parte das outras religiões você tem muita tradição oral, livros avulsos e muita transmissão
de cultura e etc. Então, o que a gente tem na Bíblia é uma descrição muito clara, né, por aqueles que estavam presentes naquele tempo, de que o Messias havia chegado e que ele era não apenas o Filho de Deus, mas ele era Deus. Não vamos falar aqui em Trindade, porque essa é uma doutrina que a gente vai ter uma aula especial sobre isso. Já tivemos, né? Mas nesse momento o nosso foco é na figura de Jesus Cristo, e aqui é como Deus. Em alguns séculos, a própria igreja, ou dentro da própria igreja, havia certas dúvidas, né? Muito fortemente no século IV, ali quando estavam os chamados pais da igreja, né, que tinham alguns encontros, tinham alguns concílios, onde eram discutidas determinadas teologias, porque como você não tinha ainda um certo corpo de doutrina sistematizado, desculpa, esses líderes da época, eles acabavam por sistematizar alguma coisa através de encontros, né? Aí você tem vários, para quem conhece aqui a coleção Paz da Igreja, publicada pela Paulus, você vai ver vários livros daqueles escritores da época, que eram os líderes da época. E esse era um tema bastante controverso na época, né? Mas para nós, depois de tanto tempo, a nossa declaração doutrinária, aquilo que nós acreditamos oficialmente, é que Jesus era Deus, era o Filho de Deus encarnado, e para nós a Bíblia é suficiente para apresentar isso. É claro que a gente frequentemente tem questionamentos, né? Virada do século passado, bastante questionamento, né? No tempo de todo o racionalismo, de todo o secularismo. Você tem períodos na Europa, mesmo aqui no Brasil e nos Estados Unidos, você tem frequentemente pessoas duvidando da divindade de Cristo, e várias obras foram escritas por causa disso. Mas alguns comparam Jesus com outros líderes da humanidade, né, como eu falei, mas diferente de todos esses grandes personagens, em nenhum momento Jesus se apresentou como tendo vindo pregar apenas princípios, ética, filosofia ou uma religião, uma transformação ou mesmo uma revolução social e política. Anteontem, saiu o censo. Mais especificamente sobre a religião. E aí tem um tópico lá que é sempre muito controverso, que são os sem religião. Para quem estuda esse fenômeno da religião, como alguma coisa mais sociológica, antropológica, histórica, filosófica, esse é um ponto bem inflamado, porque carece de maiores elementos, mas ao mesmo tempo é a celebração daqueles que queriam que que a religião não fosse o que é. Então você tem o grupo de ateus e você tem o grupo dos sem religião. E se você pensar um pouco na nossa própria teologia, até popular, eu me lembro desde garoto ouvindo pastores pregarem dizendo que cristianismo, que a fé cristã não é uma religião. Aliás, tem um cântico que nós cantamos, né? É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você, né? Então, essa visão, em algumas denominações, em alguns grupos, é uma visão muito clara e forte. Então, quando o cara pergunta de que religião você é, o entrevistado não se posiciona, porque para ele tem uma fé que transcende essa questão da religião, porque religião, segundo algumas definições, isso não é também uma definição rígida, mas nós, como protestantes, fazemos uma definição de religião como algo que é partindo do homem e não partindo de uma revelação de Deus. É fundamentalmente diferente. Então, quando o IBGE vai dizer, você é de que religião? Eu não tenho nenhuma dúvida de que muitos protestantes, muitos evangélicos, né, que aí abre mais do que protestantes, principalmente de alguns grupos teológicos,
e doutrinários, você não vai ter uma resposta à altura da pergunta e daquilo que a pergunta precisa captar. Então, o cara é frequentador de uma igreja, ele fala, eu não sou religioso, porque ser religioso em alguns círculos é ser nominal, é ser apenas um teórico e não um prático. Então, isso aí é uma questão bastante controversa. Bom, Jesus veio, então, como Deus e se apresentava como o único caminho. Agora, para nós, cabe, ou para todos, né, cabe essa questão de dizer, olha, se ele não era o Filho de Deus, se ele não era o que ele dizia ser, ele era alguém extremamente insano, né? Ângelo coloca aqui, não sei se ele já revisou isso aqui, né? Porque a apostila está sempre em revisão, ele era um farsante, um canalha, um facínora, um louco, um lunático esquizofrênico. É até ruim ler isso, né? Meio duro, né? Mas, de fato, para falar o que ele falava e para fazer o que ele fazia, você só tem duas opções. Ou você acredita que ele era Deus e o Filho de Deus, ou você duvida, né? Então, a Bíblia nos dá elementos para acreditar. A história da igreja, a tradição da igreja, que, gente, a nossa história e tradição é importantíssima para chegarmos onde chegamos, né? Não é apenas o encontro aos domingos, não é apenas carregar um livro, mas é porque irmãos viveram e morreram por causa disso. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas deram a vida. Nós, quando moramos em Chicago, 2010, 2011, nós morávamos num condomínio de tradutores de Bíblia. Eu me lembro que tinha um vizinho nosso para a esquerda, era tradutor para Côte d'Azur, Costa do Marfim, e ele trabalhava durante a madrugada por uma tecnologia, ele estava tratando câncer, acabou falecendo por causa do câncer, uma tecnologia espetacular da época, chamada Skype. Ele dizia para a gente com toda alegria que aquilo foi uma providência de Deus usando a ciência humana, porque ele podia tratar de Chicago, não estar lá, e por causa do fuso horário, todo dia, era acho que de 2 da manhã às 6, às 8, o horário dele era todo para se adequar, né? Imagina as ferramentas que nós temos hoje para fazer tudo isso, né? E do outro lado, era um tradutor do idioma das Ilhas Fiji, de um dos idiomas das tribos das Ilhas Fiji. E aí você tinha uma galera de tradutores lá, né, que eu pessoalmente considerava uns santos na terra ali, ficava bastante impressionado com tudo aquilo, até participei de alguns eventos com eles. Então alguém paga o preço de tudo isso. Não pode ser um grupo de lunático maluco que larga tudo, que num tratamento de câncer continua entendendo que aquilo ali é Deus que está dando. Bom, quem conhece o Ronaldo Lidório aqui, que vem frequentemente aqui na igreja, sabe que ele fez o primeiro documento escrito da língua dos concombas, né? Eu tenho um exemplar lá em casa, eu tenho uma coleção de Bíblias, mas aquele para mim é uma coisa especial, porque é o primeiro documento de um povo escrito, né? É o registro. E quanto tempo e quantas malárias para poder chegar nisso, quantas enfermidades, quantos pagaram o preço para tudo isso. Então, ou historicamente nós somos um grupo de lunáticos, malucos, nossos ancestrais, nossos outros irmãos ao longo das eras eram tudo doido e maluco, ou então a gente, de alguma forma, está recebendo algo que tem um valor extremamente importante, que eles experimentaram na vida, e aquilo era tão importante para a vida dele que eles davam a vida para morrer por causa daquilo. Então, não é pura e simplesmente todo o conforto que nós temos hoje, de várias versões da Bíblia, de Bíblias de estudo, de comentários bíblicos, etc. Eram tempos difíceis e diferentes, quando essas doutrinas iam sendo transmitidas, questionadas, sem contar os ataques que sofreram ao longo de eras, né? Sem contar o Coliseu, quem já visitou o Coliseu lá de Roma, que você chega, você tem uma sensação de que ali aconteceu muita coisa que tem a ver com a nossa história. E quando você visita alguns outros lugares, citados no Novo e no Antigo Testamento,
e mesmo na história da igreja, né? A gente foi visitar ano passado lá Wittenberg, visitar a catedral, que Lutero fixou lá as teses, aquela coisa toda. Aquilo te envolve de um jeito, porque você sabe que você recebeu alguma coisa dali, dessa história toda. E isso não é porque você está seguindo um grupo de maluco ao longo de 2000 anos. Porque, como diz o pessoal, né, você tem limite para ser maluco. Você tem limite para ser doido. Né? E certas coisas não vão até a sua vida, ou a vida daqueles que você ama. Então, assim, é um comprometimento. Se você tem acesso, por exemplo, à literatura, os testemunhos da Missão Portas Abertas, e ver o que os irmãos passam na igreja perseguida, ainda na China, na Coreia do Norte e tantos outros países, né? E aí você vê que você hoje recebe tudo isso, porque a graça de Deus preservou tudo isso para que chegasse até nós. Então, a única opção é dizer, ele não mentia, ele era verdadeiro Deus. Ele foi anunciado como Deus, uma pessoa distinta, é bom ter isso em mente, porque algumas vezes a nossa compreensão é um pouco dúbia e acaba beirando o que nós consideramos uma heresia. Uma pessoa distinta estava com, mas era também Deus. Né? João 10, 30, alguém pode ler, por favor, e alguém lê João 20 e 28. E depois alguém pode ler também primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 14. João 10, 30, João 20, 28, 1 de Coríntios 15, 14. Eu e o Pai somos um. João 20, 28. Responde Tomé, Senhor meu, Deus meu. E 1 de Coríntios 15, 14. Então, vejam vocês que ele recebeu e aceitou a adoração. Vejam vocês que ele aceitou a identificação e se identificava com o Pai, como sendo um. Vejam vocês que ele perdoou pecados, como em Lucas 7, 48 a 50. Realizou sinais, prodígios atribuídos apenas a Deus, porque ele era onisciente, onipresente, onipotente. E foi chamado de Senhor da Glória, Tiago 2, 1. E já em Daniel ele era edificado como filho do homem. Então, isso para nós é importante ter em mente, diante de todos esses versículos, que eu acho que são bastante claros, né, que esse grupo de testemunhas fiéis acreditavam que ele era Deus. Alguém pode ler, por favor, 1 de João 4, 2 e 3, porque aqui a gente começa a ver que ele, além de Deus, ele também era perfeitamente homem. Ele encarnou como perfeitamente homem. 1 de João 4, 2 e 3. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Pois eles ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está com. Veja que isso é levado tão a sério, porque é feito um alerta em relação a isso, né? Porque ele era Deus, ele era filho de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, e ele era o encarnado, é aquele que veio para estar entre nós. E aí nós vamos ver que tudo isso faz a completude, a plenitude do pacto das obras com o pacto da graça. Algumas doutrinas
foram criadas por causa disso, né? E aí também é bom ter certeza de que na nossa mentalidade ocidental mítica do super-homem e dos super-heróis, ele não era um super-herói, né? Há alguns, inclusive, teóricos que dizem que ele é o anti-herói, porque ele se mostra fraco, ele se mostra humilde, ele se mostra dependente, em certo sentido, da proximidade com pessoas, né? Ele não é alguém acima dos outros, ele precisa da convivência, ele sente, e aí ele teve fome, cansaço, tristeza, agonia, e assim ele se qualifica para aquilo que nós somos de fato e temos e sentimos o tempo todo. E isso é belíssimo, porque ele é um Deus humano que vive entre nós, experimenta o que nós experimentamos e é o nosso intercessor, né? É o nosso irmão mais velho. E o Deus encarnado se torna, então, uma pessoa divina humana, com duas naturezas, isso é importante ter em mente. Com todas as qualidades das duas naturezas, plenamente divino, plenamente humano. Sem que elas se alterem por sua coexistência. Não havia uma ideia de um subdeus, nem de um super-homem. E essa encarnação é fruto de um acordo da Trindade. E eu queria destacar aqui, que já está na apostila, algumas razões para a encarnação de Deus como ser humano através de seu Filho por obra do Espírito Santo. Primeiro, isso aqui também é importantíssimo, primeiro se tornar o mediador entre Deus e os homens, depois tornar Deus visível. Bom, vamos lá, retornar aqui a tornar-se mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, alguém pode ler? Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Não, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Sem problema. Colossenses 1,15, tornar Deus visível. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Identificar-se com o homem a quem buscava alcançar, sentindo e sofrendo como ele. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quarta razão para a encarnação, cumprir o pacto que falhara em Adão, o primeiro homem. Devia ser homem, mas sem ser da descendência de Adão. Gênesis 5, de 1 a 3. A quinta razão é, sem possuir culpa própria, poder pagar o preço do pecado como perfeito fiador. Mateus 1, 18. Sexta razão, mostrar ao homem o caminho a ser seguido, da perfeita vontade do Pai. Tem vários versículos sobre isso aí. E sétima razão, sendo Deus, suportar toda a angústia e o peso do pecado de todo mundo na cruz, vencer a morte, aplicar a todos nós os efeitos de sua obra e ascendendo ao céu, assentar-se à direita do Pai, sendo o Rei e soberano Senhor sobre todas as coisas. Como homem perfeito e impecável, habilitou-se a nos compreender perfeitamente, a advogar e interceder por nós. Morto, sem pecado, habilitou-se a nos redimir, expiar nossos pecados, reconciliar-nos com o Pai e assim então sermos justificados. Só como homem isso poderia se realizar. Então, só destacando aqui que no Concílio de Calcedônia,
século V, esse concílio afirmou que Jesus era verdadeiramente homem e Deus. Acho que se você tiver que resumir o que nós vimos até agora, Jesus era verdadeiramente homem e Deus, e que essas duas naturezas, a humana e a divina, existiam sem mistura, sem separação ou divisão, mantendo seus próprios atributos. Eram inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Bom, terceiro ponto nosso é que ele era também, e essa frase também é bastante interessante, porque tem aqui um forte conteúdo evangélico, ele era o Senhor Jesus Cristo. E aqui tinham 3 definições de quem ele era, né? Senhor, o Jesus e o Cristo. Vamos começar por Jesus, que era o seu nome humano, que a gente acabou de ver, que quer dizer Jeová, salvação. Alguém pode ler Lucas 2,14? Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem entendem. Isso é Lucas 2,14? Então, Lucas 1, de 31 a 33. Completa. Procurarás diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. E Lucas 2,11, não era 14, era 11. E que hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus quer dizer Jeová salvação. Aí agora, Senhor, que é um título atribuído a ele e por ele reivindicado, é o seu título divino, atesta e o identifica com sua divindade. O nome Senhor Deus do Antigo Testamento, sempre e só atribuídos ao Deus Pai, é a palavra Kyrios, do Novo Testamento. Lucas 1,32, alguém pode ler, por favor? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá. Então vejam que também, além disso, tem o significado forte do seu nome Cristo, que não é sobrenome, né? Muita gente pensa que é o sobrenome, mas é o que significa Messias em hebraico, ungido em grego, é seu título de ofício, veio prometido em todo o Antigo Testamento, e ele cumpriu cada uma dessas profecias. Como Messias de Deus, ele recebeu a unção do Espírito Santo para realizar sua missão e seu ofício, conforme Mateus 3, 16, 17. E aí, por fim, nós vamos agora ver a sua morte e ressurreição, que foi a apoteose da sua missão. Bom, nós vimos que Pedro, de alguma forma, se assusta quando ele diz que teria que morrer. É estranho você pensar que esse Deus encarnado teria que morrer. Vocês devem ter ouvido falar que, para alguns filósofos, Jesus é um péssimo modelo para a humanidade porque ele é fraco, né? Se eu não estou enganado, Freud era um dos que dizia isso. Mas outros teólogos diziam que ele era um péssimo modelo para a humanidade porque ele era fraco. Que a gente precisava de um homem mais forte, um super-homem para ser modelo de uma humanidade que estaria em ascendência e evolução.
nós vemos isso de forma diferente. A tradição cristã vê isso de forma diferente, a teologia cristã, as doutrinas cristãs vê isso de forma diferente. Ao contrário, veem que essa vinda dele com a vocação para sofrer e a cruz é exatamente o princípio da maior vitória de todos os tempos. Ao contrário dele ser um fraco, ele era tão forte que se permitia se doar em liberdade, por vontade própria, por todos, inclusive por aqueles que naquele momento não acreditavam nele. Ele se doava e se dava como alguém que via que aquilo que ele estava fazendo era o maior ato de amor que a humanidade já tinha observado. Então, vou deixar você falar já. Ele era bastante consciente disso. João 17:1. Alguém pode ler João 17:1? Depois eu vou deixar a senhora falar. E depois alguém lê também João 17:4. Pode ler 1 e pode ler o 4 já. Porque o João 17:4, ele diz que sua missão foi cumprida. E o seu senso de missão e de resultado da sua vida, de tudo aquilo que ele estava oferecendo, porque ele podia ter optado por manter toda a fama que ele já tinha, manter um grupo de inimigos também, que faz parte da vida, né? Mas tinha um grupo cada vez mais crescente o seguindo, e ele opta por fazer a vontade do Pai e sofrer e passar por tudo aquilo que passou. Para nós, essa dimensão do sofrimento, algumas vezes ela parece algo distante, né? Numa sociedade que não gosta de sofrer. Numa sociedade que evita a dor, evita o sofrimento. Eu não estou querendo dizer que isso é anormal. Se a gente tem condições de evitar, ótimo. Mas a gente lida aqui com um tempo histórico onde a dor e o sofrimento eram muito mais constantes do que nós estamos acostumados, né? Era muito mais luta, muito mais guerra o tempo todo. O povo estava ali no miolo, onde passavam os impérios cruzando ali o tempo todo, oprimindo, afetando, matando, explorando o tempo todo. A vida era mais breve, as pessoas viviam menos nesse tempo, né? Então, quando ele oferece sua vida com a consciência de que a missão dele estava para ser cumprida para algo infinitamente maior. João 17:1 e 17:4. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Seria o 4 também. A senhora quer falar alguma coisa? Por que ele começou aos 30? Bom, não sei se eu posso responder isso corretamente. Me deu a sensação, a minha percepção e compreensão é de que ele começou no momento certo, em que, claro que era o tempo estava apropriado para tudo aquilo, e seguramente era o acordo dele com os pares, ou com a Trindade, né? A idade média de os sacerdotes assumiam a missão sacerdotal. Exatamente, ainda tem isso. Mas, de qualquer forma, também é bom lembrar que ele teve um grande período de preparo. Ele não foi alguém que foi fazer o seu ministério, digamos, como um novato, que chega sem experiência. Era um homem bastante maduro, né? Que vocês imaginem se ele... Eu estava vendo ontem mais uma dessas coisas na internet, mais um Budinha, né? O garoto tem 2, 3 anos, descobrem que ele é o novo Buda. Ele não sabe nem, está querendo brincar, mas ele já é o novo Buda, já é a nova encarnação de Buda, né? E a gente tem a certeza de que Jesus, ele teve uma vida, não só uma vida normal, porque ajudava o seu pai no trabalho, né?
tinha irmãos, tinha toda uma vivência, ele trabalhava, ajudava a família, mas ele também tinha uma vida de preparo e conhecimento, né? Porque você percebe que a sua argumentação toda era de quem vivenciava a cultura da sua época. Ele sabia como é que funcionavam as sinagogas, ele sabia como é que funcionava a religião da época, ele sabia como é que funcionava o poder político da época. Você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso era alguém que tinha uma certa consciência política e econômica. Tá? Sua ressurreição... Uhum. Só para enfatizar, além disso que você falou, há essa questão forte da idade, de credibilidade. Você, nesse tempo, você não dava muito ouvido a mulheres, crianças, jovens. Então, a idade média em que alguém assumia o sacerdócio era 30 anos. É a idade que a pessoa ganhava uma certa credibilidade e confiança para exercer missões de responsabilidade. Não, e para a literatura, existe toda uma literatura que questiona esse tempo de Jesus entre o último momento dele ali com os pais ali e depois aos 30, quando começa o ministério. Onde ele estava com os essênios, né? Porque há um monte de literatura sobre isso, né? Ele estava com o pessoal lá de Qumran, estudando alguma coisa. Não, ele foi para a Índia estudar com fulano, ou aprender com um determinado grupo religioso, né? A Bíblia não nos deixa nenhuma margem para isso, e a gente aqui só fala aquilo que está lá. É muito pouco provável, porque ensinamentos eram completamente diferentes, em alguns casos, principalmente. Mas há toda uma especulação em relação a esse tempo. Mas como nós acreditamos que para nós o que aparece, o que a Bíblia nos esclarece e revela, é o que nos interessa, de fato esse é um tempo que a gente entende que ele ficou vivendo uma vida normal, familiar, social, né? E uma vida plena, no sentido de que ele estava buscando conhecimento também e se preparando para o momento. Tanto que ele mal começa seu ministério, tem aquele momento um tanto quanto especial da tentação no deserto. E aí a gente tem uma outra questão que é bastante importante na fé cristã. Vejam que eu não falei na religião cristã, mas eu falei na fé cristã, que é a ressurreição. A ressurreição, a gente já vê no próprio Novo Testamento, ali Jesus na ressurreição de Lázaro, e já era alguma coisa que os discípulos tinham observado. E até outros personagens bíblicos. Mas essa ressurreição de Jesus, ela é uma pedra fundamental na fé cristã, né? O próprio apóstolo Paulo fala que se nós não acreditamos, se a ressurreição não aconteceu, nossa fé é vã. Porque esse era mais um componente de toda a promessa, de tudo aquilo que ele estava cumprindo no seu tempo, né? E é aí que, por que alguns filósofos e teólogos liberais questionam a divindade, questionam os milagres? Porque a grande questão nisso tudo é a ressurreição. Por que alguns teólogos, filósofos, questionam e falam desse Jesus fraco, né? Por causa da ressurreição. A ressurreição é um ponto-chave, é o fechamento com a chave de ouro daquilo que era o plano de Deus para a humanidade. Até aquele momento, claro. Então,
Porque se você não acredita em nada sobrenatural, que era a ideia dos secularistas, dos liberais, teólogos liberais, que vocês devem ter ouvido falar, que eles pegavam o Novo Testamento e tiravam um monte de textos, porque eram textos míticos, eram criações alucinadas de um grupo impressionado que queria supostamente se manter no auge. Imagina você, o grupo de pescador, morre Jesus, que era um cara bacana, popular, aí Jesus sai de cena, eles têm que continuar a ser celebridade. Aí começam a postar no Instagram deles um monte de coisa que não aconteceu, e dizendo coisas que não teriam acontecido, exatamente para continuar populares. Então, esses teólogos liberais, eles tinham forte questionamento em relação a tudo o que era milagre e sobrenatural na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento. Para nós, a ressurreição é esse ponto de virada por isso, porque ele tem a ressurreição, e a ressurreição tem um pós-ressurreição que é testemunhado por vários, que é testemunhado, escrito e descrito por vários, e por vários de diferentes formas, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa ter em mente, a ressurreição. É essa ressurreição que faz o aparentemente derrotado e fraco voltar e dizer: foi cumprido aquilo para o qual eu estava designado a fazer e que vocês possivelmente não entenderam muito. Eu fico pensando, essa para mim é uma parte fantástica da vida de Jesus, muito impressionante, que eu fico me pensando no lugar dos discípulos. Sem a devida compreensão de algo tão grande que estava acontecendo, sem apoio popular, a família me questionando, dizendo: olha, cadê o cara que você estava seguindo, que você parou de pescar, parou de fazer isso, parou de prover para a família, andava viajando para lá e para cá, o cara sumiu, foi morto, os romanos acabaram com ele, aquilo que a gente estava esperando, estava prometido, que era um Messias libertador, também não veio, também não era ele. E aí? E aí bate aquele momento, né, ruim, de dúvidas, e repentinamente ele aparece, ou reaparece, e mostra que a vitória estava estabelecida por conta da sua ressurreição. Essa vitória e ressurreição espanta o Estado da época, espanta o comando político, espanta os opositores, mas é o sinal do cumprimento daquilo que era prometido. E aí você vê, também tem uma outra questão muito interessante comportamental, que eram aqueles acovardados, medrosos, tímidos, apavorados, assustados, encolhidos, que saem dali a partir da ressurreição e da ascensão e da chegada do Espírito Santo e transformam o mundo da sua época de uma maneira impressionante, que chega até nós hoje, né, que afeta a toda o planeta de alguma forma, né, nos afeta a todos, e essa mensagem é trazida ao longo dos anos, e vem de pessoas que não fariam parte do grupo de boa parte dos coaches e treinadores, ou dessas maravilhosas MBAs e pós-graduações de liderança, né, que nós temos. Eu mesmo já fiz, não estou criticando. Estou dizendo que a tônica, a perspectiva era outra. Porque não era baseada em capacidade humana, mas era a capacidade do Espírito Santo. E não era baseado, não tinha por base o poder do homem, mas tinha por base o poder de Deus. Então, a ressurreição é esse momento especial de coroação, né? E que motiva os discípulos a continuar a luta e a continuar a fazer grandes coisas, maiores, segundo Jesus,
do que ele havia feito. Esse argumento ele é muito forte, porque transforma completamente pessoas que eram medrosas, acovardadas, deprimidas, em pessoas impetuosas e que todas elas morrem entregando a vida por uma verdade. Ou seja, só quem estava absolutamente convencido Daria a vida por isso. de que ele ressuscitara, e era um grupo, entregaria a sua vida por isso. Eu também sempre procuro ter em mente uma coisa que a gente precisa entender, é que às vezes a gente vê o personagem isolado, né? A gente que lê, eu adoro ler biografias, tenho lá uma coleção de biografias, e você precisa lembrar que ao lado de Tiago, você tinha uma família. Ao lado de Pedro, você tinha uma família. Ao lado de todos eles, você tinha gente que se importava, que circulava e que sofria junto. Porque quando o cara se dispõe a dar a vida por aquilo, ele está botando toda a sua família em risco. Então, assim, para nós como cristãos, é regozijo, é alegria entender que isso teve um monte de testemunha fiel que foi até o final assumindo as consequências e pagando com a própria vida, né? Mas infelizmente, 1 Coríntios 5, para terminar, de 1 a 28, nós não vamos ler tudo, vamos ler só 1 e 2, há na humanidade uma cegueira, uma doentia apatia ou insensibilidade para com a realidade de Cristo, vida, missão, palavras, morte e ressurreição, segundo tudo o que nos é revelado nas Escrituras. Alguém pode ler 1 Coríntios 15, 1 e 2? Ângelo, vem falar sobre a 1 Coríntios 15, 1 e 2, para a gente terminar. Aí Ângelo vai. Bem lembrarem do Evangelho que anunciei a vocês, qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como eu preguei a vocês, e menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês... 1 e 2. Tá bom? Bom, esse é o evangelho que a gente tem que passar adiante. Não é o evangelho limitado a determinadas áreas da vida, mas é o evangelho que cobre todas as áreas da vida, porque cobre a nossa redenção e a nossa mudança. E cobre e chega a trazer tudo isso de bom que o evangelho traz para a vida do ser humano. Imagino que vocês tenham experimentado isso na vida de vocês e tenham visto isso, já estejam vendo isso com pessoas e mais pessoas próximas de vocês. Então, esse é o evangelho que a gente tem que passar adiante. Né, Júlio? Amém. Só encerrando, irmãos, dizendo que a última aula do curso será uma aula de tirar dúvidas. Então, você que estudou a apostila em todo o tempo e anotou coisas que você não ficou bem claro para você, ou dúvidas que você foi adquirindo mesmo ao longo da aula, das aulas, faz a sua anotação, que a última aula não vai ter uma exposição. Nós vamos abrir, os professores estarão aqui, e aí você vai ter a oportunidade de perguntar o que você acha que não ficou claro, ou alguma dúvida que você tenha a respeito desse conteúdo do semestre. Então, não deixe de vir à última aula e já comece a preparar as suas questões, as suas dúvidas. Tá bom? Bom domingo, vamos para o culto. Um bom franguinho com macarrão.